Alegria, a satisfação muito grande estar com vocês, retornar aqui. Estive aqui esse ano já, né, como disse o pastor Ailton, na conferência da família, no seminário da família, e é um prazer retornar. É a primeira vez que eu venho à noite. O pastor Ailton esqueceu de falar assim, tem cadeira aqui, mas é de manhã. É a primeira vez que eu venho à noite. Que a gente tem uma agenda um tanto quanto cheia, e sempre que a gente via essas agendas, a gente vinha de manhã. E aconteceu um negócio por aí esses dias, e acabou que eu vim à noite, hoje, estar com vocês. Mas, acho que eu comentei no ano passado, na campanha de missões do ano passado, e eu falei, quando estivesse aqui à noite, eu gostaria de falar com toda a igreja. A Igreja Batista Getsemane é uma igreja muito generosa, uma igreja que investe no reino, que investe em missões. No ano de 2018, o Senhor me tirou do trabalho secular. Eu era funcionário dessa emissora, Plim Plim, ali em Brasília, e o Senhor me tirou para ficar totalmente servindo a Ele no ministério. E em 2018, então, eu comecei a servir como secretário executivo da CBN no DF, e a gente tem uma amizade já de muito tempo com o pastor Silene, desde a nossa chegada na CBN, na época ele era o secretário executivo, quando nos recebeu lá junto com todo mundo, e com muito carinho, e a gente vem nessa amizade. E o Senhor nos separou ali para ficar exclusivamente no nosso ministério, trabalhando para o Senhor. E quando foi em 2020, o pastor Ailton me convidou para a gente estar aqui no Congresso de Missões, em 2020. E, naquela época, eu, como secretário executivo da CBN-DF, também fazia o trabalho de secretário de missões do DF. E aí eu falei com ele, tudo bem, eu vou trazer o pastor Geoás, da Getsemane do Gama. O pastor Geoás era o vice-presidente, aliás, ele ainda, continua no cargo até hoje, e eu saí lá de Taguatinga e fui buscá-lo. Quando eu estou chegando no Gama, o radiador do carro explodiu naquela pista ali na entrada do Gama. E aí foi água para todo lado, e o pastor Joás me esperando lá na porta da igreja, era um domingo, lá na porta da igreja, para buscá-lo. Não sei se era sábado ou domingo, não lembro mais. Eu sei que era noite. E ele esperando para eu buscá-lo, eu liguei para ele, ele falou, homem, cadê você? Você não vai chegar, não? Eu falei, você conhece algum guincho por aí? Né? Era domingo, e é difícil de arrumar guincho. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu estou aqui, e não tem como tirar o carro aqui, estou com medo, estou bem na faixa aqui que passa ônibus, vou tomar multa, não tem jeito. E nós ligamos para o pastor Ailton com muita tristeza no coração, tentamos resolver ainda para que desse tempo do guincho pegar o carro, levar, e eu vim com ele, mas o lugar onde estava não era muito seguro, e nós ficamos ali. E aí, com muita tristeza, eu liguei. Isso é muito ruim, né, irmão? Está esperando uma pessoa para vir pregar e a pessoa não vir pregar. E trouxe muita tristeza no meu coração também. Mas estava eu lá no dia seguinte, na segunda-feira, com o carro lá na oficina e arrumando aquela coisa toda, quando eu recebi um telefonema do pastor Silene, recebi um telefonema do pastor Ailton. Ô, pastor, e aí, como está? Como o senhor resolveu as coisas? Está tudo bem e tal? E aí disse assim, olha, quanto que ficou o conserto do carro? Aí eu disse, rapaz, foi o radiador e tal. E aí ele falou assim, olha, a Batista Getsemane está mandando a oferta para o senhor arrumar o radiador do seu carro. E eu disse que quando falasse aqui com vocês à noite, eu ia dizer muito obrigado pela generosidade de vocês e por me acudirem. Porque eu disse ao pastor Silene naquele dia, eu não tenho o dinheiro para arrumar o carro.
e ele falou, então está chegando em suas mãos em boa hora. E a igreja me abençoou, eu consegui arrumar o carro. É o meu carrinho velho que está aí, que anda para todo lado. Eu chamo ele de guerreiro, porque esse aí vai estar em todo lugar com a gente, fazendo a obra do Senhor. E que Deus continue abençoando vocês. A igreja é assim, generosa. A Mônica, que passou aqui agora também, que está lá em Moçambique, é fruto também dessa proximidade, dessa amizade que a gente tem com vocês aqui. Eu falei na época, o pastor Ailton, a Mônica é missionária da Jami, e eu falei para o pastor Ailton, dá uma oportunidade para a Mônica. A Mônica é muito tímida, né? Ela tem dificuldade para falar, tem dificuldade para pedir. Eu dizia, Mônica, como é que você vai ser uma missionária se você não consegue pedir, minha filha? Vai ser difícil. Como é que... aquele jeito dela, mas o Senhor fez algo tão maravilhoso. Pastor Toledo está ali, é isso? Ô, meu amado, prazer, viu? Prazer, senhor, sua esposa, prazer revê-los, viu? E ela veio aqui e a igreja abraçou a Mônica, e quando o irmão falou assim, ela é fruto, realmente, irmãos, o fato dela estar lá em Moçambique é fruto das orações e das contribuições de vocês também. Se vocês não tivessem assumido esse compromisso com ela lá atrás, ela não teria conseguido retornar para a África e estar fazendo esse trabalho tão belo em Moçambique. É muito bom. E eu desafiei o pastor Ailton para a gente, foi em 2021, desafiei o pastor Ailton, foi 2021, né? Foi 22? 2022, desafiei o pastor Ailton. Falei, pastor Ailton, como é que está a coluna aí? Falei, por quê, pastor? Olha, nós estamos alugando uma van pé duro, aqui em Brasília, e nós vamos encher essa van e vamos levar o pessoal que mexe com missões das igrejas para Jami, para o pessoal comer o macarrão que conquistou a Eloá lá. Aí ele falou assim, ai pastor, eu estou dentro desse negócio. E foi. E é muito interessante que ele foi, Deus impactou muito a vida do pastor Ailton, o trabalho que ele faz com missões. E esse ano eu estou lá, cheguei lá na Jami, fui para a consulta missionária também, de repente chega a Eloá lá e fala, pastor, você lembra da gente? Falei, claro. Aí eu falei, que legal que vocês estão aqui. Aí estava o João Pedro, a Casey, né? Casey, estavam lá, esse casal, e uma bênção ver esses jovens participando da consulta missionária. E daquela viagem nossa, pastor Ailton, para lá, nós temos uma irmã lá, eu não vou falar o nome que está gravado, né? Está sendo transmitido, mas uma irmã, aquela menorzinha, que você sabe quem é, que estava lá com a gente, está se organizando para o ano que vem, a igreja dela está enviando como missionária. Foi numa consulta missionária, assim como eu brinquei com a Eloá, porque foi desse jeito também. Foi para uma consulta missionária e agora está indo para se preparar, porque a igreja vai enviá-la para o campo. E a oração que o nosso irmão fez aqui, levanta missionários aqui dessa casa, desta igreja. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai levantar e vai enviar outros missionários. Alguns vão continuar por aqui orando, intercedendo, porque a tua oração e a tua contribuição financeira também é fundamental para que a obra missionária aconteça. Eu trago para vocês um abraço do nosso presidente, o pastor Éder Melo, o presidente da Jami. Eu falei com ele que viria aqui, falei com o pastor Ronald também, o pastor Ronald mandou um abraço, pastor Ailton, mandou um abraço, pastor Silene, né, para toda a igreja, e desejando assim que a igreja continue nessa visão. Trago um abraço, então, dos nossos missionários também, da Jami, que com certeza essa igreja é uma igreja contribuinte todos os anos, com um alvo missionário, e você pode pensar assim, aonde é que vai a minha oferta? Deixa eu te dizer, ela vai para todos os continentes da terra. A Jami tem missionários em todos os continentes da terra. Nos 5 cantos você vai ter missionário, e a sua contribuição, o alvo missionário que a sua igreja manda, ele chega até esses missionários também, através dos projetos que a Jami faz para alcançar essas nações. Então,
continue ofertando, continue abençoando a obra do Senhor. Já vou para o texto bíblico aqui, pastor Kleber, muito prazer revê-los também, nossos amigos. Eu vi a Edi também cantando aqui no louvor, muita saudade da Edi. Eu tive o privilégio de ser pastor dela, lá em São Sebastião, e nós congregamos juntos. A Haná é coisa de missionário mesmo, né? A minha filha Haná, foi assim, nós seguramos ela em casa, acho que não chegou 2 meses, né, amor? Quase 2 meses. Mas foi o máximo que a gente conseguiu segurar ela em casa, e depois nós tacamos ela na chapa quente também. E fomos pastorear uma igreja lá em São Sebastião, a igreja da nossa convenção, que a Edi congregava lá. E era assim, irmãos, enquanto a gente estava ali pregando, cantando no louvor, ajudando e fazendo qualquer outra coisa, e a gente se dividia. Enquanto eles estavam cantando, eu estava ali segurando ela, bebezinha. Quando terminava, a Edi pegava ela no colo, e daqui a pouquinho eu olhava na porta, Edi passava para lá, daqui a pouco eu olhava lá, Edi passando ali, e ela chorava demais, porque a gente resolveu dar o nome dela de Ana, a mãe do profeta Samuel. Aí você já viu, né, irmão? Já viu. Haná, mãe de Samuel, era muito insistente na presença do Senhor. Minha filha não é diferente. Desde pequena ela já mostrou isso. E chorava. E era uma luta, né? Então a gente tem a Edi, assim, com muito carinho. Quando ela veio para cá, eu falei com o pastor Silene, né, pastor Silene? Cuida da Edi aí. E graças a Deus, muito obrigado, irmãos. A gente fala isso tudo, é porque a gente tem muito carinho por vocês, muito carinho por essa igreja. Se eu morasse por aqui, com certeza eu congregaria aqui com vocês também. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Né? Mas nós servimos a Deus, estamos ali na PIB. Nos últimos 5 anos, a gente sai muitas vezes da PIB para estar trabalhando, que Deus tem nos dado um ministério de revitalização de igrejas, trabalhando com revitalização de igrejas. E aí, muitas vezes, eu chego aqui, pastor, onde é que, eu tenho que falar para ele onde é que eu estou, porque senão, não, a gente está na igreja tal, porque a gente está lá trabalhando, ajudando a revitalizar a igreja, mas acaba esses períodos, a gente volta para a nossa igreja, que é a PIB, lá com o pastor Zé Carlos. Eu trago um abraço dele também, falei com ele ontem que estaria aqui, ele manda um abraço a todos vocês. João capítulo 17 é o texto da nossa campanha de missões 2023. João capítulo 17. E eu quero refletir com vocês exatamente no texto da campanha. A Jamia, nossa junta de missões, ela fez um recorte ali entre o versículo 21 e o versículo 23 desse texto, e trouxe o tema unidade de missões. E fez o seguinte recorte: faz-nos um para que o mundo creia que tu me enviaste. Faz-nos um para que o mundo creia que tu me enviaste. É o pedido que Jesus faz para Deus. Vamos ler então João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Você pode dizer amém? Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite. Meus irmãos, Jesus, por ocasião da Páscoa, ele estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E ele fez essa lindíssima oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Ora, essa oração de Jesus, ela tem um pedido central. Ela tem alguns pedidos secundários, mas ela tem um pedido primário, central. Um núcleo dessa oração é aquilo que está no versículo 21 que nós lemos aqui. Quando Jesus diz para o Pai, Pai, faz-nos um, para que sejamos um, e o mundo creia que tu me enviou. Esse pedido central de Jesus, ele tem essas duas características. A primeira parte desse pedido é, faz-nos um. Jesus pede a Deus por unidade. E a segunda parte desse pedido é, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele pede por missões. Então está aí o tema da nossa campanha de 2023, unidade e missões. Você pode dizer comigo? Unidade e missões. Então isso não saiu da cabeça de ninguém. Está no pedido de Jesus, no pedido que o Pai fez, que Jesus fez ao Pai, por unidade e missões. E é o tema dessa nossa campanha em 2023. Desde ontem vocês estão meditando sobre isso, pastor Wosny esteve aqui, eu pude ver no YouTube uma parte da ministração falando sobre a unidade
do Espírito, pelo vínculo da paz, um pouco do debate que teve hoje pela manhã, né, pastor Ailton? Teve aquele debate aqui, falando também, houve a ministração da palavra também, falando sobre unidade, e nós vamos encerrar nessa noite falando sobre unidade e missões, nessa perspectiva de Jesus em sua oração. Entenda comigo uma coisa, essa oração que Jesus fez, ela tem 3 partes, e eu quero dividir essa oração sacerdotal dele para que a gente entenda essas 3 partes. A primeira parte dessa oração de Jesus, a gente encontra do versículo 1 ao 8. O que acontece nessa primeira parte? Na primeira parte da oração, Jesus ora por si mesmo. Na segunda parte da oração, Jesus ora por aqueles discípulos que estavam com ele na mesa para celebrar a Páscoa. E na terceira parte da oração, Jesus faz uma oração profética, orando por todos aqueles que viriam a ser crentes um dia. Na primeira parte dessa oração, então, quando Jesus ora por si mesmo, Jesus, entendendo que estava chegando a sua hora era chegada. Que hora era essa? A hora em que ele seria levado preso, e que, estando preso, ele iria ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar. Ele sabia que a sua hora era chegada, e ele reúne os discípulos para celebrar a última ceia com eles, na ocasião da Páscoa. Por isso eu pedi para a irmã Vanessa cantar essa música lindíssima, falando que ele se entregou em nosso lugar. Porque se nós não formos pensar em missões, partindo da premissa de que a igreja, a gente faz uma pequena discussão às vezes, a igreja tem missão ou a igreja faz parte da missão? A missão da igreja, irmãos, é a missão de Cristo. A igreja não tem missão. A igreja faz parte da Missio Dei, a missão de Deus. A missão de Deus, ela para a humanidade, ela é entregue a Jesus quando a gente lê João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a missão de Cristo era cumprir a missão de Deus na terra. Então, Deus manda o seu Filho Jesus, e a missão de Deus na humanidade, a missão de Cristo na humanidade é movida por uma única coisa: o amor de Deus por nós. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita, Cristo nos comissiona, ou seja, Ele transfere para nós a incumbência de realizar a obra que não é nossa, mas que é dele. A missão de Cristo é a missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Fazer a missão de Cristo. Nós somos uma agência do reino e fomos chamados para fazer a missão de Cristo. Recebemos isso de quem? Quem nos outorgou, quem nos autorizou, quem nos comissionou? O próprio dono da missão, Jesus. Ele nos comissionou para isso. A sua morte na cruz do Calvário possibilitou que nós tivéssemos unidade. E a comissão que ele fez foi para que nós realizássemos a sua obra, a sua missão. Agora eu te chamo a atenção, voltando para essa oração, que no versículo 5, Jesus orando, ele começa aqui orando, e no versículo de número 1, ele diz: Pai, é chegada a minha hora, glorifica-me, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. E no versículo 5 ele faz um pedido, quando está orando por si mesmo, ele faz um pedido tremendo para Deus. Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus agora, em sua oração, sabendo que a sua hora é chegada, ele pede ao Pai que a mesma glória que ele tinha com o Pai, em toda a eternidade, estivesse novamente sobre ele. O que o senhor está falando, pastor? O que Jesus queria dizer com isso? Para esclarecer melhor a sua mente,
eu quero fazer menção de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Você lembra muito bem desse texto? Paulo diz assim: irmãos, tenham em vós o mesmo sentimento, ou na NAA, na Nova Almeida atualizada, ele fala, tenham o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, coisa que deveria ter sido levado a cabo, Paulo diz. Mas ele, antes a si mesmo, se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, ao qual se dobre todo joelho na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus esvazia-se da sua glória, mas não esvazia-se de sua essência. Ele não poderia esvaziar de sua essência, porque ele é Deus. E em figura humana, Jesus era 100% Deus e 100% homem, não era 50% cada coisa. Em plenitude, 100% Deus e 100% homem. Mas Jesus fez uma escolha. E que escolha foi essa? Ele renuncia temporariamente à sua glória eterna, à sua condição de Deus em glória eterna com o Pai, e ele aceita essa missão, e ele mesmo vem ser o primeiro missionário. O primeiro missionário. Esse texto, irmãos, quando discutimos ele no âmbito da missão transcultural, por exemplo, o missionário que vai ao campo precisa fazer exatamente o que Jesus fez. Ele precisa se despir da sua cultura, daquilo que ele viveu, que ele aprendeu. Ele precisa, para renascer em outra cultura e aprender aquilo. E Jesus fez exatamente isso. Sendo Deus, ele veio viver como homem, sendo reconhecido em figura humana, andou entre nós, viveu entre nós, mas não pecou como nós, porque ele é santo, poderoso, ele é Deus, mas andou como nós ao ponto de se entregar como Cordeiro Santo de Deus na cruz do Calvário, e Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Queira alguns ou não, mas todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Queira alguns ou não, mas toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja no tempo da graça, ou seja, quando ele estiver acabando no dia do juízo. Mas todos irão confessar. E nessa oração, Jesus está falando com o Pai sobre isso. Pai, estou aqui cumprindo a missão que tu me deste, e vou voltar agora para o Senhor. Glorifica-me de novo com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse mundo. Jesus pede ao Pai que o Pai o revestisse daquela glória de novo. Mas por que Jesus pediu isso nessa oração? Em primeiro lugar, por causa da preocupação que Jesus tinha sobre a continuidade da sua missão, a continuidade da sua obra. O foco aqui de Jesus era a continuidade da sua obra. E agora ele continua orando, e no versículo 8 ele fala: Pai, eu já tenho transmitido a tua palavra para esses aqui que estão comigo, e eles já creram que o Senhor me enviou, eles já creem que eu saí de ti, que eu sou teu filho amado, e eles agora estão prontos para dar continuidade nessa obra. O que João 3,16 diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está orando ao Pai, dizendo assim: Pai, o propósito foi cumprido agora com os meus discípulos. Eles verdadeiramente creem que eu saí de ti, e eles creem que tu me enviou. Ou seja, eles estão prontos
para dar continuidade na missão, na obra. E agora Jesus para de orar por si mesmo, e do versículo 9 até o 14, Jesus passa a orar pelos discípulos que estão sentados com ele à mesa. Que coisa linda essa oração, né, irmãos? Ele começa orando por si mesmo, e agora ele passa a interceder pelos seus discípulos. E nessa intercessão pelos seus discípulos, Jesus, ele orou pedindo ao Pai que os guardasse. Por que Jesus pediu isso? Pai, eu peço que o Senhor os guarde para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Os guarda, Pai. Por que Jesus pediu isso? Porque Deus os guardando, como Cristo tomou cuidado, e Cristo faz menção de um que se perdeu, que é Judas. E ele diz, aquele que se perdeu era o filho da perdição mesmo. Mas eu os guardei enquanto eles estiveram comigo. Só que agora eu te peço, Pai, que o Senhor os guarde, para que eles dêem continuidade à obra, à sua missão. Jesus queria isso. E aí ele pede, guarda eles, Pai. Eles estavam na mesa junto com Jesus, ouvindo Jesus orar por eles. E de repente Jesus agora muda novamente o foco da sua oração, orou por si mesmo, orou pelos discípulos que estavam na mesa, e de repente Jesus muda totalmente a sua oração, e a sua oração passa a ser uma oração profética. Do versículo de número 20 a 23, Jesus então começa a orar e diz assim, olha, Pai, no versículo 9 ele diz, é por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E agora no versículo 20 ele muda novamente a oração dizendo, não peço somente por estes. Ele se referia aos seus discípulos ou apóstolos que estavam na mesa com ele. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que estes pregarem para eles. Ou seja, está entendendo a oração de Jesus, irmão? Ele vem preparando tudo, Pai, estou encerrando, peço que o Senhor guarde eles, proteja eles, porque eles já estão prontos para pregar, eles já estão prontos para anunciar, e agora eu também quero orar por todos aqueles que eles vão ganhar para o Senhor. Eu quero orar por todos aqueles que eles vão pregar o Evangelho, e eles vão crer também por intermédio da pregação que eles fizessem. Por que eu disse que essa oração é uma oração profética? Porque Jesus orou por todos futuros cristãos e pela igreja. Jesus orou por mim e por você. Você pode dizer amém? Você está aqui hoje, você é fruto dessa oração de Jesus. Ele orou por você, por todos aqueles que viessem a crer no meu nome. Ele já orava por mim e por você. Intercedeu ao Pai por mim e por você. E a igreja hoje, ela é fruto dessa igreja, dos apóstolos, que eles saíram pregando o Evangelho, e chegou até a mim e a você, e não pode parar nessa geração, não pode parar em mim e você, mas nós temos que continuar pregando o Evangelho, continuar anunciando o Evangelho, porque Jesus orou por todos aqueles que viessem a crer, ou seja, enquanto Ele não voltar, irmãos, é tempo de pregar o Evangelho, e muitos ainda crerão no nome do Senhor Jesus Cristo, e se dobrarão a este nome. Essa oração de Jesus, a gente fala muito sobre inclusão, né, nesses tempos, mas pensa numa oração inclusiva, foi essa oração de Jesus. Ele lembrou de mim e de você, irmão. Ele falou, todos aqueles que vierem, Pai, que eles venham sendo agregados, então, que eles venham se juntar a nós, eles venham ter unidade conosco, todos aqueles que vierem a crer. E ele faz o seguinte pedido, a fim de que todos sejam um. Jesus estava dizendo, esses discípulos aqui não são melhores do que os que virão depois. Os que virão depois não são melhores do que eles que aqui estão agora comigo, mas para que todos sejam um, e o mundo creia que tu me enviaste. Aí está o segredo de Jesus. Tendo, irmãos, apresentado aqui de forma rápida para vocês
essas 3 partes da oração de Jesus, e você sabendo que a mesma oração, preste atenção no que eu estou dizendo, a mesma oração que Jesus fez pelos seus apóstolos, discípulos apóstolos ali, Ele fez por mim e por você, e também por estes, disse Jesus, para que sejamos um. Então, eu quero falar para você aqui rapidamente, sobre 4 pedidos que Jesus fez nessa oração, por eles e por mim e por você. Está preparado? Diga amém. O Senhor vai falar o teu coração então. Primeiro pedido que Jesus faz aqui por nós, pela sua igreja, pelos seus apóstolos e por nós. Jesus pediu unidade. A oração de Jesus foi tão intensa, que Jesus fala de unidade 5 vezes nessa oração. No versículo 21, Jesus diz assim, no versículo 11, Jesus diz assim: Pai, os guarda, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Foi a primeira vez que Jesus pediu aqui unidade. Versículo 21, Jesus disse: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segunda vez que Jesus fala de unidade. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Terceira vez, diga comigo, aperfeiçoados na unidade. É a terceira vez, olha como Jesus vai desenrolando essa oração e vai trabalhando isso com o Pai. Agora ele fala aperfeiçoados na unidade. Versículo de número 11, 21, 22, 23, no versículo de número 26. A 5ª vez, e Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus agora diz que a unidade pelo amor de Deus. O amor de Deus seja o vínculo da unidade. Esse pedido que Jesus faz, essa unidade, ela deveria ser o reflexo da mesma unidade que Jesus tinha com o Pai. Assim como tu é um comigo e eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. Unidade. O que é unidade, irmão? Unidade é característica daquilo que é indivisível. Você não divide uma unidade. Uma unidade é característica daquilo que é único. E Jesus pediu: Pai, que a minha igreja seja única, que a minha igreja seja indivisível. O que é isso? O próprio Jesus, em outro momento, ele diz aos seus apóstolos o seguinte: um reino dividido não subsiste, mas a igreja dele, como nós cantamos aqui nessa noite, ela vai avançar. Por que ela vai avançar? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está forjada na rocha que é indivisível, que é Cristo Jesus. A rocha é Cristo, e a rocha é indivisível. E ela não será abalada. A igreja do Senhor, ela avança, como um reflexo dessa unidade do Pai com o Filho. Eles eram um, e Jesus queria que nós experimentássemos isso. Ser um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. Que coisa tremenda! Por isso eu faço menção novamente à morte de Jesus na cruz. Porque na morte de Jesus na cruz, Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu em nosso lugar, se fez maldição para que fôssemos bênção. Tomou naquela cruz o nosso lugar. E uma única coisa Ele nos pediu com isso: assumam a minha obra. Deem continuidade na obra que o Pai me deste, porque eu preparei vocês para isso. E eu vou fazer de vocês um comigo, para que vocês não se sintam desamparados, não se sintam fracos. Ele diz: Pai, guarda eles. E é o segundo pedido que Jesus faz.
No versículo de número 15, Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Segundo pedido, Jesus pediu para que o Pai nos guardasse, proteção. E entenda que ele falou aqui, está escrito mal com L. Mal com L é maldade. Ele pediu: livra-os da malignidade, livra-os da maldade do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Assim como eu também não sou do mundo, disse Jesus. Mas enquanto eles estão no mundo, protege eles, Pai. Guarde eles, Pai. Livra-os do mal, Pai. E eu quero te perguntar uma coisa: você tem dúvida que Deus tem guardado você? Você tem dúvida que Deus tem guardado a sua casa, a sua família por amor a você? Você tem dúvida que Deus tem protegido você e a sua família? Mas se você tem certeza que Ele tem te protegido, glorifique e exalta o nome dEle nessa noite, porque Ele tem te guardado e Ele tem te protegido. Mas entenda uma coisa: a proteção que Jesus pede aqui para a igreja e para os seus, ela vem da unidade. A unidade que nos aproxima de Deus, e experimentar a essência de Deus, é a unidade que também nos protege. Por que a unidade nos protege? Essa proteção está na unidade, porque sem unidade nós somos fracos. Sem unidade nós somos vulneráveis. Sem unidade nós estamos desprotegidos, mas unidos nós somos mais fortes, unidos nós estamos alicerçados na rocha, sabe? Deixa eu desmascarar o inimigo das nossas almas, porque, irmãos, a primeira coisa que o inimigo faz, quando ele quer derrubar um crente, um líder, um missionário do Senhor, um pastor, um obreiro, um irmão em Cristo, é isolar esse crente. É tirar esse crente do convívio dos santos, é tirar esse crente da unidade do corpo, da igreja. E quando ele consegue fazer isso, deixar ele isolado, ele bate sem dó. Porque sem unidade, irmãos, nós perdemos proteção. Mas na unidade, nós estamos constantemente orando uns pelos outros. Não que quem se perde a gente não ora, mas quando a pessoa vai para muito longe, é mais distante, é mais difícil de nós estarmos juntos. Mas quando estamos em unidade, ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos debilitados, ainda que a gente cometa algum pecado, é na unidade que o Senhor restabelece joelhos cansados e tropegos. Ele levanta aquele que está cansado, desanimado, e dá graça do seu Espírito. É na unidade, irmãos. Quantas vezes cheguei na igreja dizendo: estou querendo desistir. Aí alguém disse para mim: desistir de quê, meu irmão? Desistir de tudo, não estou aguentando. E me derramava ali em oração, e as lágrimas lavavam os olhos, e quando me levantava daquela oração, me levantava e passava a enxergar coisa que eu não estava mais vendo, por causa das lutas e das dificuldades, e ali o Senhor falava ao meu coração: não temas, eu estou contigo. O Senhor nos protege na unidade, irmãos. Você fica às vezes dizendo: para que igreja? Para que esse negócio? Para que isso? Para que patotinha de igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você, vamos acabar com esse negócio. A igreja, quanto mais patota a igreja for, é melhor. Quanto mais ligado, irmão, igual arroz que você vira a panela e ele não cai, é melhor. É melhor, é unido mesmo. Mas pastor, é porque na igreja tem muito problema. Claro, eu e você estamos na igreja. O problema da igreja somos nós, irmãos. Somos nós, porque nós somos cheios de problema. E aí a gente traz para onde? A igreja. Ô, meu irmão, estou cheio de problema. Irmão, eu também, irmão. Vamos orar então por esse negócio aí. Aí a gente ora e Deus vai abençoando. E Deus vai fazendo. E porque aqui, irmão, não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente redimida do pecado, caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Perfeição nós vamos lá. Por enquanto estamos caminhando. Por isso que ele diz: Pai, une eles, e que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade.
Versículo 17, Jesus diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no 19 ele diz, foi por eles que eu me santifiquei. Eu me santifico, disse Jesus, é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. A palavra de Deus é a verdade, disse Jesus. É a palavra de Deus que nos santifica. A palavra de Deus nela mesma, a Bíblia, a palavra de Deus fala dela mesma como água, água que lava, água que purifica. A palavra de Deus é o que nós precisamos, irmãos. Nós estamos recorrendo a tantas coisas, mas a unidade de Cristo se desenrola assim, unidade, proteção e santificação na palavra. Você precisa de palavra de Deus na sua vida. Você precisa da palavra e se santificar. Ah, mas como eu vou me santificar? Realmente você tem razão. Eu e você não tínhamos condição nenhuma de nos santificar para o Senhor. Mas Ele é santo. Ele é o santo dos santos. Ele é aquele que tem toda a santidade, toda a glória e todo o poder. Mas uma vez que Ele disse, sejam santos, porque eu sou santo, Ele abriu as portas da possibilidade para mim e para você. Ele diz, pode chegar, porque em mim vocês serão santos. Está entendendo o que é unidade em Cristo, irmão? Na unidade em Cristo existe a possibilidade de nos santificarmos, estando nele e ele no Pai que é santo. Jesus então diz, Pai, eles são meus, lavados no meu sangue, santifica-os na verdade, porque eles agora são um comigo, como eu sou um contigo, e não tem como ser um com Cristo, que é santo, que ele é um com Deus, que é santo, sem também ser santo. Então escuta aí, meu santo e minha santa. Quando você encontrar teu irmão, você diga assim, ô meu santo, minha santa, glória a Deus, nós somos os santos do Senhor, irmão. Eu e você, santificados por Ele, justificados por Ele, salvos por Ele, e é nessa unidade que isso tudo se desenrola. Mas não se decepcione com o que eu vou te falar agora. Ele pediu unidade, proteção e santificação, mas esses 3 pedidos que Jesus fez não são um fim em si mesmo. O fim disso tudo aqui está exatamente no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus pediu unidade com proteção e com santificação para que o evangelismo mundial acontecesse. Ele pediu a Deus que nos desse todas as condições para realizar a continuidade da sua obra. Comecei falando nisso e estou terminando agora falando nisso. A oração de Jesus começou pedindo ao Pai, para a preocupação de Jesus era a continuidade da sua obra. E ele agora diz assim, Pai, dá unidade para eles, dá proteção, santifica eles, para que eu os envie ao mundo, assim como o Senhor me enviou ao mundo. Para que todo aquele que crê na pregação deles, crer em mim não pereça, mas tenha vida eterna. E para que à medida que eles creem nessa pregação, eles sejam um com aqueles que estão pregando, porque os que estão pregando já são um comigo, e eu sou um com o Senhor, para que todos nós sejamos um. Unidade, proteção, santificação, evangelização do mundo era o alvo dessa oração de Jesus. O que isso quer dizer, pastor? A oração de Jesus foi uma oração missionária. Uma oração sacerdotal, profética e missionária. Assim como fui enviado ao mundo, eu também os envio ao mundo. E na conclusão dessa oração, versículo 26, Jesus coloca a cereja do bolo. Ele diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que o Senhor me ama, Pai, o amor que o Senhor me amaste, esteja neles,
e eu neles esteja. Jesus botou a cereja nessa oração, pedindo ao Pai que o amor fosse o vínculo da unidade cristã. E de fato, irmão, se você parar para entender esse negócio todo, pastor Silene, de unidade na igreja, é um negócio meio complicado mesmo. Nós somos diversos, temos formação diferente, alguns estudaram mais, outros estudaram menos, temos rendas financeiras diferentes, temos cosmovisão diferentes, pessoas que aqui estão são de estados diferentes, culturas diferentes. Aí quando a gente estende isso para outras partes da igreja do Senhor na terra, pessoas que estão em outros países, tem tudo isso diferente da gente, mas nós somos um com eles, e eles são um conosco, porque creem em Jesus e no amor do Pai, que enviou Jesus para morrer por nós. O amor do Pai é o vínculo da unidade, é o vínculo que nos une. Ah, eu não concordo muito aí com você, você não concorda muito comigo, mas tudo bem, o amor é a chave disso tudo, o amor de Cristo, em mim e em você. Esse é o vínculo da unidade, o amor. E Jesus orou pedindo isso, que o amor que Deus o amou estivesse também nos seus discípulos, em mim e em você, e esse fosse o vínculo. Paulo, quando faz menção a nós, ele nos chama de corpo de Cristo, sim ou não? Amém? Ele diz que nós somos o corpo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Cristo é o cabeça do corpo, e ele diz que o corpo tem muitos membros, um corpo tem muitos órgãos. Imagina o corpo humano, tem muitos órgãos, tem muitos membros, e ele diz o seguinte, que um membro desse corpo não pode padecer sem que o corpo todo sinta, né? Quem já trabalhou com martelo aqui? Levanta a mão. E quem trabalhando com martelo já deu uma marretadinha no dedinho, assim, bem assim de levinho. Aí Paulo diz lá, olha, o olho, porque está na cabeça, não pode dizer para um membro inferior, você não é importante, porque você está em outra parte do corpo e eu estou na cabeça. Aí eu quero te lembrar, quando tu deu aquela marretadinha no dedinho, quem foi o primeiro a chorar? O olho. Ai, a lágrima desceu. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. O que Paulo estava dizendo é isso, que o organismo, a igreja, o corpo, tem unidade, característica daquilo que é indivisível. Se uma coisa não funcionar bem, irmãos, o resto não vai funcionar. Se a adoração funcionar bem na igreja, mas missões não, a igreja não está funcionando corretamente. Se a assistência social funcionar bem, mas a adoração não, e missões funcionar bem, mas a adoração não, tem alguma coisa que está falhando, porque nós somos uma unidade, todos nós, e no corpo é assim, não existe independência no corpo de Cristo. Independência ou morte funcionou no Brasil no passado. Hoje o que funciona é unidade ou morte na igreja do Senhor. Foi o que sempre funcionou. Unidade ou morte. É interdependência ou morte. Quando um órgão do nosso corpo declara independência, a medicina chama de câncer. E ele se alastra e destrói muita coisa. Mas o cabeça que é o corpo, o cabeça desse corpo que é Jesus, ele quer manter esse corpo perfeito e perfeitamente em unidade, nos aperfeiçoando na unidade e no amor que é o vínculo dessa unidade, para que o mundo creia que o Pai enviou ele também nos enviou. Fecha teus olhos, diga comigo, Jesus também me enviou, para que o mundo creia que o Pai enviou a ele me enviou,
e todos aqueles para quem eu pregar, que sejam um comigo e que eu seja um com Jesus, que já é um com o Pai, para que sejamos todos um só. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós na unidade, no vínculo do amor. Que o Senhor proteja cada um, Pai. Que o Senhor santifique a cada um e que o Senhor envie cada um para essa obra maravilhosa, que é a missão de Deus no mundo. O Senhor nos envia ao mundo, o Senhor nos envia as pessoas, e que a gente esteja protegido, santificado e em unidade, para ir até as pessoas no mundo, no mesmo mundo que nós estamos, porém nós já sabemos, que nós não somos desse mundo, porque o Senhor não é deste mundo, nós estamos no mundo, e enquanto estivermos aqui, nós queremos ser um com o Senhor, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Abençoa a tua igreja. Muito obrigado, Jesus. Coração é